dia, irmãos, a paz de Cristo, tudo bem com vocês? Eu sou o pastor Fábio Melo, da Igreja Adventista da Promessa em Santa Amaro. Faço parte do corpo pastoral lá de forma parcial, colaborando com o pastor Fabiano, que é pastor integral das igrejas. E no nome de Jesus nós estamos aqui mais uma vez para poder falar da escola bíblica e de uma lição muito maravilhosa, né? O tema da nossa lição, que a gente já viu, já está estudando, é uma igreja para a cidade, o desafio da missão urbana. A gente já está na lição de número 4. Nós estudamos a primeira, a teologia, a cidade, falando também na segunda lição sobre o desafio da cidade. Na terceira, a anterior, a gente falou sobre as ideologias da cidade, uma lição muito importante, que tratou de como a cidade pensa, de como é o conjunto de ideia deles, como que eles se comportam. E agora a gente vai ver nessa presente lição como Jesus se comporta, como é a presença de Jesus. Então na semana passada a gente viu como que é a presença da cidade. Agora a gente está vendo como é a presença de Jesus. Na semana que vem, na lição de número 5, nós vamos ver como é a presença do cristão. Então essas lições, elas estão correlacionadas, elas são muito importantes para que a gente possa entender e cumprir o desafio que a gente tem na nossa cidade, tá bom? O objetivo da nossa lição aqui é mostrar que Jesus, durante o seu ministério, se fez presente nas cidades, e isso de maneira transformadora. A lição, como eu já falei, de número 4, o tema da lição é Cristo e as cidades. O texto base está aqui em Mateus 9,35, que diz bem assim, e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de bênçãos e enfermidades. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos comigo, para que possamos falar com Deus. Querido Deus, eterno Pai, em nome de Jesus eu te agradeço imensamente pela tua palavra estar sendo anunciada e pela tua palavra estar passando na minha mente, no meu coração, na minha boca, no meu entendimento, Deus. E eu te peço que da mesma forma, de forma ainda mais poderosa, mais abrangente, meu Deus, possa alcançar a vida de todos aqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo, nos acompanhando pela internet, meu Deus. Mesmo assim, de maneira virtual, estamos ligados em Ti, sabemos que o Senhor está presente. Então, em nome do Senhor Jesus, por misericórdia e graça, Senhor, manifesta o entendimento do Teu Espírito, para podermos de fato copiar e viver como o Senhor viveu. Eu te agradeço, crendo no nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Saudade, hein, de estar na igreja participando e falando da escola bíblica, podendo interagir com os irmãos, ver o comentário dos irmãos, que é tão produtivo e bom. Mas logo logo a gente vai voltar. Enquanto isso, a gente utiliza desse recurso muito bom que é, né, os vídeos e a internet, tá certo? Bom, a introdução da nossa lição aqui, ela demonstra pra gente que por causa da pandemia, a cidade ficou vazia, né? Ficou ausente de pessoas, e com isso trouxe até alguns benefícios. Os noticiários apontaram que houve uma baixa significativa na violência, no trânsito, na poluição, né? As pichações, acidentes, tudo isso diminuiu, e uma série de coisas acabou diminuindo e trouxe um benefício, né? Em contrapartida, a gente percebe que quem infelizmente promove um certo desconforto e problemas para a cidade são as pessoas, né? Mas diferente disso, Jesus, ele traz benefícios para a cidade, e não só para a cidade, para as pessoas que estão nas cidades. Ele abençoa o povo com o seu reino, com a sua vida, com a sua justiça e com a sua verdade e poder. É sobre isso que nós vamos tratar nessa lição. A lição, ela vai abordar como que era a presença de Jesus. E a gente já parte aqui para o primeiro tópico, que fala que é tempo de refletir. E depois de a gente concluir esse tópico, a gente vai partir para um segundo momento, que é tempo de agir. Então agora é tempo de refletir com a vida de Jesus, ok? Então, irmãos, possa ser que eu e você, que a maioria das pessoas tenham assim como entendimento, como base, como informação, que Jesus era uma pessoa mais do campo, até porque suas parábolas e seus ensinamentos tinha
continha muitas informações do campo, né? Mas a gente percebe nesse texto que a gente leu que isso não é verdade. Jesus ele era atuante na cidade e nos centros urbanos, até porque era uma forma estratégica de atingir mais pessoas, e ele estava de olho na salvação da humanidade, como está até hoje, e hoje ele atua através das nossas vidas. A gente vai ver aqui 6 formas de como que é a presença de Jesus nas cidades, né? Então, o primeiro ponto vai falar que Jesus ele tinha uma presença incansável. A gente vai perceber aqui ao longo de todas essas pontuações de como que era a presença de Jesus, você pode ver que todas elas estão dizendo assim, uma presença incansável, uma presença individualista, inclusivista, perdão. E aí a gente vai ver que Jesus ele tem uma presença, e essa presença ela tem um comportamento, e esse comportamento tem ensinamentos para a gente. No texto bíblico, você vai ver que os autores eles sempre grifam aqui, eles até chamam de grifo nosso. Por quê? Eles querem dar destaque, querem dar ênfase ao texto para poder trazer a ideia de como Jesus se comportava. Então esse primeiro ponto aqui, como eu já disse, era uma presença incansável. E por quê? Porque Jesus percorria todas as cidades e povoados. Está vendo aí que na sua lição, na página de número 34, existe esse grifo aí, está até dizendo entre parênteses, grifo nosso. Então, Jesus ele percorria, o homem não parava, ele ia de um lado para o outro. Algumas pessoas afirmam aqui que tinha cerca de 200 cidades, e ele ia em todas elas, ele não parava. O homem era trabalhador, era dia, era noite, ele também se cansava, ele também dormia, mas muito ele orava. E era isso que fazia com que ele vivesse a missão dele, né? A oração alimentava a sua alma, ele tinha esse propósito. Jesus também é Deus, era a missão dele, e ele fez isso com muito afinco e com muito amor, e ele não se intimidou por haver muitos lugares e povoados para pregar. Ele ia para cima, né? Ele não era sedentário, ele não era preguiçoso, ele não ficava na cama, não dormia até tarde, ele se levantava, abria a porta do quarto, abria o portão e pé na estrada para pregar o evangelho do reino de Deus. O homem não parava, era de um lado para o outro, era de barco, era se transportando, era nos montes, era em cima do barco no mar. O homem pregou, hein? Era uma coisa linda o ministério e a obra de Jesus. Quando a gente lê o evangelho, a gente fica encantado e a gente vê que de fato Jesus teve um ministério assim incansável. E a gente é um pouco diferente disso, né? A gente se cansa, a gente para, e a gente precisa olhar para como Jesus se comportou, porque sendo assim, nós temos o estímulo do Espírito de Deus, da motivação da palavra de Deus, de começar as coisas e terminar, e de enfrentar os desafios, de fazer a vontade de Deus. Então esse é o primeiro tópico aqui, que fala que é uma presença incansável. Nós vamos falar sobre 6, tá? O segundo tópico vai ser uma presença inclusivista. O terceiro vai ser uma presença observadora. O quarto tópico vai ser uma presença compassiva. O quinto vai ser uma presença intercessora. E o sexto e último que a gente vai falar aqui nessa manhã vai ser uma presença libertadora. Então eu estou falando isso e vou falar mais algumas vezes para que esses tópicos eles fiquem de fato fixados na nossa mente, porque assim a gente percebe como foi o comportamento de Jesus, certo? Então vamos lá. Tópico de número 2, uma presença inclusivista, né? Assim que o diabo deixou Jesus, que ele venceu a tentação no deserto, Jesus ele já foi para as cidades. E ele era diferente do seu primo João Batista. João Batista ele vivia mais à margem do deserto, distante da cidade, né? Ele era uma pessoa mais ascética, mais severa, mais nervosa, mais brava. Ele pregava de um jeito muito mais forte. E uma coisa que eu quero ressaltar aqui, irmãos e irmãs, é entender que Deus ele tem o seu ministério específico para as pessoas, e que Deus também usa as pessoas conforme a sua personalidade, o seu jeito de ser. Deus às vezes não transforma a sua personalidade, ele transforma o seu caráter, né? A maneira de você pensar, de se agir, de você decidir. Mas o seu jeitão de ser, a sua personalidade, essas coisas aí elas ficam, porque é o seu gênio, é a sua formação. Então é bom a gente entender que Deus ele tem ministérios, e Deus usa as pessoas de forma diferente, nem todo mundo é igual, né? As pessoas são diferentes. Por isso essa multiforme sabedoria de Deus
ela alcança e ela é maravilhosa, porque nisso consiste a beleza do ser humano, porque assim a gente cresce um com o outro. Ninguém sabe todas as coisas, né? Mas o mestre sabe. E o mestre, ele tinha um comportamento, uma presença inclusiva. Ele aproximava, ele não distanciava. Ele mandava as pessoas com a sua presença e com a sua palavra se aproximar deles de forma automática. Não é nem que ele mandava, ele inspirava as pessoas a se aproximar dele com o seu poder, com o seu amor, com o seu ensino, que era como quem tem autoridade. E ele não desprezava as pessoas. O texto diz aqui, na ênfase, no grifo nosso, que percorria Jesus todas. Viu aí o grifo que os irmãos escritores e pastores fizeram aqui? Jesus percorria todas as cidades e povoados no interior montanhoso da Galileia. Mateus 5, 35. Então Jesus, ele tinha um lugar bem específico aí em sua agenda nas cidades. Ele passava por lá, era ponto estratégico específico para ele anunciar o reino de Deus. Ele não faz acepção de cidades, nem de pessoas, nem de povoados, e ele vai para cima com amor, com poder, com autoridade. Tudo aquilo que tem nele é para todo mundo. Ele distribui sem discriminação. Quando ele faz a multiplicação de pães e peixes, ele atende a multidão, não atende somente os discípulos, né? Quando ele faz o milagre, quando ele anuncia os seus ensinos no Sermão do Monte, que ele vai anunciar a base do Evangelho, que está lá em Mateus de 5 a 7, que é a base do Sermão do Monte. Há uma série de pessoas de tudo quanto é forma e jeito, e também que vinham para ouvir os seus sermões. Jesus, ele não faz acepção a você não, hein? Você dá trabalho demais, você já foi muito errante, você não serve, não tem vez aqui no meio do povo não. Irmãos, como a gente aprende que Jesus, ele é inclusivista, ele inclui as pessoas, e a gente precisa fazer da mesma forma. Olha o que diz aqui a lição: o pão, a água, o amor, a paz, a luz de Jesus era para todos, porque a salvação, a graça de Deus, ela se manifestou, e isso alcançou a todas as pessoas, né? Há um texto também que diz que Jesus, que Deus, o desejo de Deus é que todos os homens se salvem, que não se percam. O interesse de Jesus é esse. E isso inspira a gente como devemos se comportar. O ministério de Jesus, ele é inclusivista, ele é sem preconceito. Ele não deixa as pessoas à margem não, muito pelo contrário. Ele aproxima. Uma coisa que é interessante notar e falar, ainda que seja aqui num momento assim de perceber e de refletir sobre a presença e a vida de Jesus, é que infelizmente, mesmo Jesus trazendo benefício para as pessoas, para as cidades, haviam cidades que o rejeitavam. Um exemplo, havia um demoniado em Gadara, que era uma cidade da época de Jesus aqui, que havia um homem lá perturbado e possesso de demônios que vivia nos sepulcros e que nem as correntes conseguia conter esse homem. Ele trazia muito problema, medo e temor para a cidade, vivia se cortando com as pedras, era uma coisa horrenda. E quando Jesus ele chega nessa cidade, olha que ele atravessou ela de barco, chegando ele lá, ele expulsa esse mal, repreende esses demônios na vida desse homem, porque não eram só, eram vários. E aí esses demônios, eles pedem autoridade para que pelo menos eles pudessem entrar nos corpos. E Jesus deu tal autoridade e eles foram. E assim aquela multidão de mais de 2.000 porcos foram, multidão não, né? Aquela montão, multidão é pessoas, né? Aquele montão de porcos, eles se precipitaram no mar e morreram, né? Afogados. Com isso os porqueiros chamaram lá as pessoas das cidades e eles todos se reuniram e eles ficaram amedrontados, certamente receosos por conta de todo o alvoroço que aconteceu aí, e eles pediram para que Jesus se retirasse da cidade. Veja que situação. Então é muito importante a gente aprender como que era a presença inclusivista de Jesus, mas mesmo nós imitamos a Cristo, sendo inclusivista, chamando as pessoas para perto. É bem verdade que algumas verdades, e principalmente não só a manifestação do poder de Deus, hoje em dia não, o poder de Deus quando é manifestado é até algo que aproxima, mas quando o ensino de Jesus ele é exposto, ele é ensinado, ele é anunciado, muitas pessoas infelizmente acabam falando assim, se retira.
ainda que seja de forma assim, indireta, né? Mas às vezes elas não querem mais ouvir, não querem mais receber, porque elas só querem as bênçãos. A verdade e a conduta que Cristo tinha, elas não querem muitas das vezes. E nós não podemos desanimar e paralisar a obra por conta disso. A gente vê que Jesus continua a caminhada, ele continua a obra, ele continua entrando de cidades em cidades e povoados. Então, que possamos fazer o mesmo, não sermos preconceituosos, não vamos fazer distinção de pessoas nem de etnias, ok? Então vamos para o terceiro ponto. A gente já venceu 2 aqui. Você lembra qual era? Uma presença incansável e uma presença inclusivista. Agora a gente vai para o terceiro ponto, que é uma presença observadora. Quem observa é aquele que vê. Quem observa é aquele que para analisar, é aquele que olha. E Jesus, ele tinha esse comportamento. Mateus 9,36, se você olhar aí na sua página 34 da lição, vai estar escrito assim: que vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas, exaustas, como ovelhas sem pastor. Grifo nosso, e o grifo nosso está vendo ele. O primeiro grifo nosso era percorria Jesus, o segundo, todas as cidades. Agora o terceiro é vendo ele as multidões. Jesus observava, ele olhava, ele percebia, ele se atentava e ele percebia que as pessoas tinham um sério problema. Ele percebia que as pessoas tinham cegueira espiritual, as pessoas não tinham entendimento, e a gente só vai conseguir enxergar isso na nossa cidade se a gente parar para observar como Jesus observou. Jesus, ele tinha essa presença observadora. Será que nós paramos para observar? Será que a gente para analisar? Porque se Jesus fez isso, e era com isso que ele identificava o sofrimento das pessoas, é evidente que nós devemos fazer o mesmo. Infelizmente, muitos cristãos hoje em dia não para, não olha, não está nem aí. Quantas vezes a gente já não deve ter se comportado assim? Eu, infelizmente, já fiz isso, mas eu já tive um privilégio também de fazer diferente, né? Muitas vezes consegui dar atenção e perceber a necessidade, não porque eu sou bom, mas porque a palavra de Deus sempre estimula a gente a viver a isso. E esse é o propósito mesmo. O objetivo da lição é esse, é mostrar como Jesus, ele se comportava, como que era a presença de Jesus, ele observava. Então, irmãos, que a gente possa observar as pessoas na cidade, assim a gente vai perceber o seu sofrimento e as suas necessidades, e com isso vamos anunciar o reino de Deus, que traz cura, mudança, esperança e libertação no nome de Jesus. O quarto ponto que a gente vai falar aqui da lição é que Jesus tinha uma presença compassiva, ele se compadece. Ao ver a multidão, Jesus se sensibiliza. E como é que está o seu nível de sensibilidade? Está baixo? Está alto? Você, quando vê uma situação, você sente, ou você menospreza, ou você faz pouco caso, ou isso para você soa como algo indiferente, nem te atinge. E talvez você, nesse momento, até se preocupa, porque pode ser a sua realidade. Você fala, nossa, eu não tenho ligado ultimamente, ou você, na verdade, nunca nem ligou. Mas agora, como você está tendo acesso à palavra de Deus, e o que a gente está lendo aqui é o versículo 36 de Mateus capítulo 9, mostrando que Jesus, ele se compadeceu das multidões, ele se compadeceu das pessoas. Você e eu somos estimulados a também se compadecer. Quando a gente olha para Cristo, em primeiro lugar a gente percebe ele se compadecendo de nós. E quando a gente vive, lembra, valoriza, exerce gratidão pela compaixão que ele exerceu na nossa vida, a gente tem condições também de fazer isso na vida do próximo. Jesus, ele sente e ele faz. Eu acho legal aqui a informação que o autor da lição dá, porque ele demonstra que Jesus, quando vê uma ovelha num buraco ou num poço, ele não apenas estende a corda para poder alcançar essa ovelha, mas ele também desce lá porque ele quer estar junto, ele quer saber o que ela passa, o que ela sente, o que ela sofre. Ele consegue pegar essa ovelha, colocar nos ombros e subir esse poço e tirar ela dessa situação. É assim que Jesus faz. E esse é um modelo
de comportamento na cidade que nós precisamos ter. É o modelo de Jesus, é se interessar pelas pessoas. Então Jesus, ele se compadece, ele sente. E não é só da boca para fora, né? É de um coração sincero. E uma dica para que a gente possa vencer o nosso egoísmo, a barreira e a insensibilidade, é pedir isso a Deus em oração e praticar. Possa ser que de repente você não faça, porque você não tenha sentido isso de uma forma assim muito profunda e intensa, a ponto de te mobilizar. Mas quando a palavra de Deus diz para a gente assim, ide e pregar o Evangelho para toda a criatura, a gente precisa também usar fé. Não fica só esperando você sentir, não, viu? Porque o nosso coração é enganoso. De repente você não sente nada e você acha que por conta disso você nem chamado tem. Sendo que Jesus chamou todas as pessoas. Todas as pessoas que ouvem a sua mensagem e que recebem Ele como o único e verdadeiro Salvador, Ele te torna filho. E você recebe herança, você recebe poder para poder viver essa verdade. Agora, a gente vê aqui no tópico de número 5 que Jesus, ele também tem uma presença intercessora. Por olhar as multidões, as pessoas, as cidades, Jesus identifica o seu problema. E ele vê que, mesmo ele sendo Deus, ele definiu que a forma como o Evangelho ia fluir era de maneira comunitária. Ele criou nós para poder se relacionar uns com os outros. E mesmo que você tenha dificuldade disso, porque você pode ser uma pessoa inibida, né? Você pode ser uma pessoa assim, que não gosta muito de se envolver com as pessoas, né? Com grupos. E eu vou ser sincero com você, eu fui assim a minha vida inteira, e ainda hoje, mesmo sendo pastor, eu uso a fé e uso os mandamentos de Deus para poder me relacionar com as pessoas e me tornar uma pessoa empática, para poder anunciar o Evangelho, porque eu gosto de ficar no meu canto também e viver a minha vida. Mas essa vida de zona confortável não é o que Deus quer para nós. Ele quer que a gente viva de forma comunitária, viver uns com os outros, viver em comunhão. E quando a gente entende isso, a gente percebe que a gente não consegue fazer nada sozinho, porque nem o próprio Jesus fez. E o que ele fez? Ele intercedeu ao Pai pedindo para que ele, que é o dono da seara, o dono dessa obra-prima gloriosa de anunciar o reino dele, as pessoas serem salvas do pecado e desse mundo maligno, ele pediu para que os discípulos pudessem orar ao Pai para que enviasse trabalhadores, né? E agora, o grifo nosso está onde? Em rogai. Está aqui, Mateus 9,38. Então se dirigiu a seus discípulos: rogai, pois o Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Grifo nosso está onde? Em rogai. Aqui é o destaque. Havia muito trabalho a ser feito, muito bem a ser praticado, mas poucas mãos para fazer. Muito trabalho, pouca mão de obra. Então a gente precisa orar e clamar a Deus para que Ele envie e levante pessoas. Meu irmão, minha irmã, deixa eu falar uma coisa para você de verdade, de coração. É a palavra de Deus, é o Espírito de Deus. Isso não é mentira, isso não é um negócio só para acrescentar, não. É vontade do Eterno. Deus quer usar a sua vida. É a sua. A minha também, a nossa. Ele quer usar para que a gente possa ser luz neste mundo, sal nessa terra, para poder anunciar o Evangelho de Deus e arrancar pessoas que estão nas trevas e trazer para a sua maravilhosa luz. Essa obra que Jesus começou na nossa vida de salvação, Ele quer também usar na vida das pessoas, através da nossa vida. Então Ele vai usar para a sua vida o seu tempo, o seu talento, seu dinheiro, seu conhecimento. Ele vai utilizar. Ele quer que você seja um canal de bênção onde você estiver. Então a gente tem entendimento do comportamento de Jesus na cidade, a gente vai se inspirando, a gente vai se alegrando. Eu, quando leio essas lições bíblicas, eu fico maravilhado, porque elas me impulsionam. E normalmente eu tenho o privilégio de praticar a maioria das coisas delas, ou um pouco delas, né? Eu pratico elas no meu trabalho, no meu dia a dia com algumas pessoas. Não sou 100% não, sabe, irmãos? Não estou querendo aqui me colocar como melhor, mas também nem como pior, nem sendo muito, nem sendo aqui soberbo, nem sendo humilde, falsa humildade, essas coisas não. Sendo claro. E eu acredito que a palavra de Deus estimula você a viver essa realidade. Então a gente já chegou no quinto tópico, agora a gente vai partir para o último. Lembra deles? Quais são?
A presença de Jesus é incansável, a presença de Jesus ela é inclusivista, ele inclui, ele apoia. A presença de Jesus é observador, ele vê, ele enxerga. A presença de Jesus é compassiva, ela é intercessora. E agora a gente vai chegar no último tópico aqui. A presença de Jesus é uma presença libertadora. Glória a Deus, Deus ele liberta. Isso é um trabalho que Jesus realizou enquanto esteve nessa terra, maravilhoso, poderoso. Enquanto o Pai não mandava mais trabalhadores, ele usava aqueles que ele já tinha. Ele chamou seus 12 discípulos e ele deu autoridade para que eles pudessem anunciar o reino de Deus, curar os enfermos, até ressuscitar mortos, expulsar os demônios e transformar a vida das pessoas. Irmãos, esse poder, ele acompanha, esses sinais, eles acompanham aqueles que crescem e estão ouvindo a palavra de Jesus. E a palavra de Jesus, ela motiva, impulsiona, empodera a gente pela fé a viver aquilo que ele viveu. Somos os seus discípulos e essa é a missão da escola bíblica, nos transformar em discípulos, irmãos. E ele não pode fazer isso sozinho, ele usou pessoas. Não dá para viver o evangelho sozinho, não. Ele é um evangelho de comunhão. É muito interessante aqui porque a gente percebe que com o poder de Deus na vida dos discípulos, parecia que era o próprio Cristo que estava presente. E parecia não, era mesmo, né? Porque a autoridade, o poder que estava sobre eles era o de Cristo. E assim o reino era divulgado. Então com isso a gente conclui, percebe, reflete de como era a presença de Jesus na cidade, nos centros urbanos. Como que era? Era uma presença incansável, era uma presença que incluía, era uma presença que observava, que se compadecia, que intercedia e que era libertadora. E agora que a gente refletiu nisso, é a hora da gente agir. O ponto número 2 diz assim pra gente: é tempo de agir. O primeiro tópico fala assim: abra os olhos para perceber os necessitados da sua cidade. Conforme a gente viu o comportamento de Jesus, agora a gente sabe que a gente deve, pode, precisa fazer. Como fazer? E Jesus, ele não deixava com que as pautas das cidades, o estilo de vida da cidade, o modo que as pessoas viviam, pensavam, agiam, moldavam o seu comportamento e os seus compromissos. Jesus, ele tinha uma agenda com o Pai, ele tem uma agenda com os céus, ele tem uma agenda de salvação e ele não deixa com que nada tire esse foco dele. E a gente precisa, como agora é conosco, a gente precisa tomar cuidado, porque, irmãos, fala sério, quantas coisas não se levantam para poder tirar o nosso foco, a nossa atenção, a nossa força para poder pregar e viver o Evangelho. A gente precisa tomar cuidado, porque senão se a cidade influenciar a gente, é muito provável que a gente não consiga ver o que Jesus viu. Se a gente não vê, a gente não vai perceber as pessoas aflitas, exaustas, sem pastor, com necessidade de descanso para sua alma, para alívio, sabe? Para poder aprender de Jesus. A gente não vai enxergar elas, então como que a gente vai falar para elas se achegar a Jesus? Se de repente, às vezes, as coisas dessa cidade, as coisas dessa vida, as coisas dessa era, está tomando nosso coração, nosso tempo, como que a gente vai falar? A gente precisa estar bem antenado com a palavra de Deus, com a obra de Deus, para que a gente possa ser um canal de bênção. Tem uma frase aqui muito interessante, ó: se você não as vir, você não sofrerá com elas. Se você não vê a cidade, você não vai sofrer. Se você não vê as pessoas na cidade, você não se sensibiliza, você não percebe, você não clama, você não busca, você não ora, você também não pregará. Como é que você vai agir se você não vê? Vai passar despercebido, vai passar desatento, você não vai dar atenção. Agora essa frase ela é muito interessante, eu até grifei ela aqui, ó. O olhar transforma tanto quem olha como quem é olhado. Olha, o olhar transforma. O olhar de Cristo transformou minha vida.
O olhar de Cristo transformou a vida de vários amigos meus, de várias pessoas que eu conheço, que você também conhece. Às vezes o seu olhar para uma pessoa, o olhar de Cristo, o olhar com a palavra de Deus pode levar transformação para vidas, para pessoas. E a gente precisa observar isso. Olhe devagar, olhe com atenção. Eu sei que a gente não consegue fazer isso 24 horas, todo momento, mas a lição ela nos promove a esse comportamento de olhar para a pessoa, sabe? Eu estou pensando em pessoas aqui agora, de olhar para elas, para que elas alcancem o Evangelho de Jesus e assim a gente possa atender também as suas necessidades e carências, e principalmente a principal delas, que é a salvação, o arrependimento dos seus pecados e a fé no nosso Salvador. Então isso é muito importante. Uma coisa aqui que eu também queria compartilhar com vocês, que até é uma pergunta, né? Você se considera uma pessoa de olhos abertos para os necessitados? Se puder, cite exemplos. É bom a gente não ter preconceito, né, irmãos? Às vezes a gente não consegue se relacionar com as pessoas que pensam e agem e creem de forma diferente. É importante a gente se relacionar com as pessoas. No ano novo, no almoço de ano novo, fui convidado para ir numa casa com uma pessoa do irmão, e aí lá tinha alguns familiares dele, tinha umas 6, 7 pessoas lá, e lá um deles lá tinha um casal lá que eles eram da Umbanda, eles estavam com um guia, né? Eles estavam lá com os GP, com as tatuagens, enfim. E eu cumprimentei todos eles e eu fui de forma estratégica mesmo, deixei eles por último para poder já sentar e ficar com eles. Eu bati um papo com eles, sabe? Conversei com eles, eles gostaram de mim, eles falaram, nossa, pastor, que legal, né? A gente não precisa brigar, né? A gente não precisa discutir, né? A gente pode se relacionar bem, respeitar um ao outro, não é verdade? Eu falei, é verdade, a gente pode sim, e eu estou aqui para isso, né? Eu quero me relacionar com vocês, nós somos iguais, eu não sou melhor de vocês em nada não. E aí foi muito legal, aí ela já começou dizendo assim, a mulher do irmão disse assim, né? E aí acontece que todas as religiões levam a Deus, não é verdade, pastor? E eu falei, não é não, a gente já vai começar a discordar aqui, mas sem brigar, hein? Ou vamos começar a brigar? Brincadeira, disse eu pra ela, né? E eu falei pra ela, não é não, sabe por quê? A gente tem essa ideia de que as religiões levam as pessoas a Deus, e é mentira. E eu falei pra ela assim, cuidado, porque nem as evangélicas, nem todas, levam ao nosso Deus, viu? Sabe quem leva ao nosso Deus? É Jesus. É Jesus, porque Jesus é o caminho. Ele é a verdade, é a vida, então ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Então as pessoas às vezes entendem que as religiões levam a Jesus. Não, quem leva as pessoas a Deus é Jesus. Tem que ser por Ele, sem Ele não dá não. E aí a gente conversou, bateu um papo, e graças a Deus a gente conseguiu se relacionar. Então anunciamos ali o Evangelho, sabe, irmãos? Então não tenha preconceito, né? Você pode ter a sua realidade, não tem. As pessoas são gente que precisa de salvação, de conhecer a verdade. Já a pessoa só fica, ixi, tá, sabe, fica com medo, maior que está em nós que está no mundo, não é verdade? Não diz a palavra isso? Então a gente tem que viver essa realidade, certo? Então um outro ponto aqui para a gente já concluir, abra a boca para clamar pelos necessitados da sua cidade. Às vezes, irmãos, infelizmente a gente não está nem aí não, né? Às vezes a gente não se preocupa não com as pessoas, às vezes a gente não quer se preocupar porque sabe que a dura realidade dela vai trazer em nós um certo incômodo, porque vamos precisar agir, vamos precisar fazer. E Jesus não fazia isso, e a gente precisa se empenhar e vencer o nosso egoísmo, o nosso tempo, e separar, se organizar, se planejar para poder servir a Deus, né? Uma coisa que é importante aqui que está dizendo, abra a boca para clamar pelas necessidades da sua cidade. Mas uma coisa que a gente não pode clamar aqui, que a lição aponta, é muito interessante isso, é clamar só na expectativa de Deus agir. Às vezes você é uma pessoa de oração, você é uma pessoa de fé mesmo, você crê, você tem experiência com Deus, você é um salvo em Cristo Jesus. Mas às vezes a sua ação está mais no campo da oração. Você é um intercessor, você é uma intercessora. E aí você clama a Deus e ora para Deus agir. Deus faz, Deus acontece. Deus responde a sua oração com misericórdia e graça. Mas a grande verdade é que Deus também quer usar a nossa vida. E a maior forma que Ele manifesta a sua graça para a humanidade dentro dos centros urbanos, dentro da cidade, é através da sua vida. Então Ele vai usar a sua boca para poder falar de arrependimento, sabe? Ele vai usar a sua boca para poder trazer aquilo que a pessoa não tem de consciência. Muitas pessoas, elas vivem no pecado, mas elas não são inconscientes dos seus pecados. E nós que clamamos a Deus e recebemos dele poder, somos responsáveis por anunciar essa verdade, entende?
Então, quando a gente tira essa pessoa desse estado de inconsciência, a gente passa com a palavra de Deus trazer consciência dos pecados. Então, a gente é o canal de bênção, a gente que vai ser usado por Deus, sabe? Para trazer consciência para essas pessoas. E assim, quando elas entenderem a consciência, elas vão entender a dor, o problema, a consequência que esse estilo de vida leva. E aí a gente vai conseguir, então, apresentar a solução, que é Jesus. Não que ele tenha a solução para a melhora do casamento, para a cura das enfermidades, para a libertação das possessões demoníacas e outras coisas mais, uma vida financeira resolvida e abençoada. Não, mas principalmente Ele é a solução, porque Ele é a salvação. E as demais coisas vão ser acrescentadas. Jesus quer usar a nossa vida. A gente não pode transferir essa responsabilidade para Deus. Eu orei, está na mão de Deus, está tudo certo. Irmão, Deus vai usar a sua mão, a sua boca, os seus ouvidos. É você e eu. É a nossa missão. Então essa lição, ela tem essa missão aqui, ela tem essa proposta de mostrar para a gente o comportamento de Jesus na cidade, para que a gente possa seguir os seus exemplos, tá bom? Que o bom Deus possa ter te abençoado de forma poderosa e abundante no nome do Senhor Jesus. E eu queria aqui falar para vocês sobre o nosso compromisso missional, né? A gente viu aí que Jesus ele tem uma presença maravilhosa na cidade, e a gente também deve exercer uma presença generosa. A gente viu que com a pandemia, muitas pessoas sofreram inúmeras perdas, né? Perda de emprego, de renda, perda às vezes de pessoas queridas, cônjuges, filhos, pais, avós, né? Quantas pessoas não morreram, quantas pessoas não perderam seus bens, quantas pessoas não perderam tantas coisas, né? E a gente precisa se sensibilizar com essa situação. Tem pessoas que perderam a paz, né? E entraram num nível aí de estresse e de ansiedade nunca visto igual antes. Isso é uma coisa séria, viu, irmãos? Não é brincadeira isso não. Esse negócio é muito mais sério do que a gente pensa. Então que a gente possa aqui com essa palavra, com essa lição, se comprometer a ser esses ouvidos para ouvir, se oferecer para poder ajudar, para dar uma palavra, para ser, irmãos, por mais que não possa se abraçar, mas ter um olhar de Cristo, sabe? Fazer a vontade de Deus, suprir as necessidades, socorrer, encorajar, esperançar. É isso que nós precisamos fazer. E havendo oportunidade, pregue a palavra, o reino de Deus, porque um dia toda essa dor ela vai cessar, toda essa angústia ela vai terminar, a morte não vai mais existir, porque nós vamos viver eternamente com o nosso Deus. E se não houver oportunidade, com essa missão que você recebeu, crie no nome de Jesus, tá bom? Deus te abençoe de forma abundante e poderosa. A paz de Cristo seja sobre a sua vida. Tchau, tchau.